né? Ali está, aliás, os projetos culturais. Então, nós estamos num ótimo momento para estarmos dentro dos clientes, né? Nos relacionando com eles, fazendo com que eles entendam a marca deles nos anúncios, nos comerciais, na televisão e no jornal, trará, de fato, para eles diferenciais de qualidade, de compreensão do seu target, de compreensão do seu público, um relacionamento, uma experiência, né? Eles falam branding experience. Então, para eles, hoje, é muito marqueteiro, né? Brand experience é fazer o cara usar do produto, né? Fazer aquele como é que é? Test drive, né? Andaram roubando os carros de test drive, achei muito engraçado isso, né? É lógico, né? O cara vai fazer o test drive e vai embora com o carro. Mas talvez essa experiência do produto, de fato, gente, um carro médio, ou um pouquinho mais sofisticado, alguém vai ficar rodando com o carro para ver como é que ele é? Você faz isso com uma Ferrari, você faz isso com um mega carro, que você normalmente não tem acesso, né? Mas não com os carros meio parecidos com o teu. Então, essa questão do branding experience, ela não se dá para tudo. Ela pode acontecer para algumas coisas muito específicas, né? Mas o cara ter na memória que ele é apoiador, ele é investidor de questões sociais, que são valores importantes para mim, isso pode agora tornar realmente uma diferença. Então, o argumento é esse. Daí nós temos as atividades, né, de informação interna, tanto para os nossos públicos quanto para o público do cliente, que normalmente a gente não trabalha com isso. A assessoria de imprensa, ela é muito importante, mas é importante nós lembrarmos sempre que a assessoria, ela beneficia, infelizmente ainda, ela beneficia muito mais o produtor, ela torna o projeto importante para a sociedade, mas ela não beneficia necessariamente a marca, porque nós ainda temos, infelizmente, um pensamento dos editores de jornal, de programas, de não falar a marca do patrocinador, como se aquilo não fosse efetivamente importante. É absolutamente importante, senão não existiria aquele projeto, né? Mas ainda tem essa coisa do mercado, né, jornalístico, de não falar. Então, nós não temos como dar essa ferramenta como uma medida boa para o investidor. É importante para nós. E se nós formos importantes, o nosso projeto for importante, lógico que isso beneficia ao investidor. Mas jamais pode ser a única ferramenta utilizada, e muita gente se utiliza disso como a única ferramenta, querendo convencer o investidor que ele vai ter uma supervisibilidade. E não é verdade. Não é verdade. Quem só usa assessoria de imprensa deveria, no mínimo, então, dar uma mega visibilidade para esse investidor dentro do ambiente do evento, né? Porque a assessoria tornou o projeto importante, né? Tornou conhecido, tornou querido, as pessoas vêm para o projeto, ou seja lá o que for o seu formato, aí, em algum lugar, tem que estar essa marca. Aí sim você pode convencer o cara. Ó, nós fizemos, então, aqui uma maneira, só que só verão os que forem. Os que não forem, que é todo aquele universo impactado pelas grandes mídias, não necessariamente verá que é a marca do patrocinador. Daí o motivo de ter que ter propaganda, tem que ter o house organ, e tem que ter também ações de promoção e vendas, né? A gente até viu algumas aqui, como que esse tipo de linguagem mais sofisticada, materiais bem acabados, alguns não tão bem acabados, que aqui a gente até colocou algumas coisas que nem achávamos tão boas, mas como o material, ele tem que ser divulgado, e ele tem que emocionar, ele tem que impactar da mesma maneira que um anúncio qualquer, de qualquer produto, né? Ele tem que se explicar, ele tem que ser visto, e tem que trazer uma referência de modernidade, de limpeza, de sofisticação, né, de introspecção, seja lá qual for o nosso caminho, qual for o nosso posicionamento. Mas o nosso material comunicado, ele tem que ter esses valores também, ele tem que ser muito bem feito, tão bem feito quanto o material do próprio cliente. Nós temos também as relações públicas,
né, que é como esse projeto, como o seu projeto vai se relacionar com os diversos meios, né, inclusive com a área pública, porque muitos dos projetos se relacionam fortemente, podem se relacionar fortemente. Nós também temos que ter treinamento, né? A gente vê aí quantos eventos que você chega e morre na praia, né? Como a gente fala. Quer dizer, tem uma péssima recepção, uma péssima bilheteria, tudo é ruim, e daí o evento lá dentro é ótimo. Bom, já não foi. Aí nós que temos que fazer o nosso brand experience. Nós é que temos que fazer com que aquelas pessoas que chegam sejam bem acolhidas, percebam que vale a pena sair nesse frio para ir num teatro, para ir assistir um show, entendeu? Ficar lá de pé, não sei o quê. Por quê? Porque existe não só o evento que está dentro, mas todo um conjunto de atividades. Né? Você tem algumas casas aqui, em São Paulo, que tem uma forma de recepcionar absolutamente sofisticada, né? Você se sente grande, fala, puxa, né? Como, né, as pessoas muito bem educadas, não sei o quê, e você chega em alguns lugares. Eu tive essa experiência, por exemplo, no sábado fui assistir um musical, e eu estava com os convites na mão, e, aliás, não estava com os convites estavam no lugar para serem retirados. Eu avisei para a pessoa que eu estava fazendo uma videoconferência, né, na parte da tarde no escritório, que iria demorar um pouco, então eu pedi para uma outra pessoa pegar esses ingressos e levar e encontrar as outras 6 pessoas que estavam lá esperando. Essa pessoa foi e esqueceu de pegar os ingressos, daí me liga. Aí eu que estava mais próxima do lugar, saí feito uma louca, peguei os ingressos para descer, né, peguei um trânsito danado, histérica, e, né, eu estava realmente, eu cheguei tão nervosa que eu quase que não assisti os primeiros minutos do espetáculo. Mas eu ligava e falava, olha, diga para o cara da bilheteria que eu estou chegando, eu posso falar com ele, eu estou com os ingressos na mão. Fala para ele liberar, porque tinham 4 senhoras ali, fala para ele liberar, que eu estou chegando. O pessoal não liberou. Não liberou. A ponto de daí eu comecei a ligar de 5 em 5 minutos, olha, eu estou aqui a 4 quarteirões, não andava, estou aqui a 3 quarteirões, não sei o quê, daí alguma luz divina daquele teatro entrou e falou, pô, dá um ingresso. Eu até falei, olha, diga que se eu não chegar em 10, 15 minutos, você paga os 8 ingressos, os 7 ingressos. Qual é o problema? A gente não tem problema. Né? E não, assim, eu cheguei num nível de estresse, a pessoa deixou lá tudo, chegar num ponto de estresse, que você fala, pô, não quero. Se eu puder não mais ir nesse teatro, eu não vou, porque não me interessa. Né? Não me interessa. A gente, em muitos outros lugares de atendimento, você é atendido de forma mais digna. Será que nós ainda vivemos num país em que você é culpado antes de verem que você é inocente? É isso que é Brasil, né? Você é culpado antes de, né, como eu fico impressionada com essas acusações na televisão, seja de político, seja de um médico, seja do que for, os caras acusam, principalmente alguns programas jornalísticos, né, acusam o cara, as pessoas ainda estão pensando, ele deve estar envolvido no sequestro, no amor, já mataram o cara, já destruíram ele moralmente, publicamente, daí descobrem lá na frente que não é bem isso, não é assim que a gente funciona. Então, e, infelizmente, a área da cultura também promove isso, porque não tem treinamento, não tem uma atitude de olhar que aquele público faz parte do teu negócio. Né? Às vezes, a gente tem a sensação que o pessoal, né, a turma, né, das artes faz só para si. Só para si. Né? As suas grandes experimentações, só para si. Só que ele quer fazer só para si com dinheiro público. Então, isso para mim também é uma coisa que me traz muito estranhamento. Né? Muito estranhamento, eu não consigo entender bem isso. Aí você tem as participações de como você funciona, né, com esse caráter, como que vocês podem apoiar projetos ou do cliente ou criar seus próprios projetos. Inclusive, tem eventos, e não tem ainda muitos eventos nessa área, como tinha a Feira da Música, nós não temos muitos desses eventos agregadores, exatamente porque nós não nos sentimos um mercado forte, sólido, setorial. Como nós trabalhamos de forma marginal, porque a Feira da Música, você tem 2, né? Você tem a Feira dos Instrumentos, que ela é promovida pelos lojistas, que têm clareza desse mercado,
Ou você tem a Feira da Música, que traz produtores, uma série de coisas, mas do negócio da área da música, que também é extremamente promovida pelas gravadoras e pelos selos. Então, se você for lá olhar, quem é que promove esses encontros são sempre setores melhor organizados. Né? Você imagina uma feira do teatro. Eu não consigo imaginar. E você imagina quanto que isso poderia ser bacana, uma feira internacional, né, de produtores de teatrais. Quantos projetos vocês já viram, quantos projetos tem lá cenários inteiros guardados, né, uma série de materiais desenvolvidos por um tempo imenso, e que não são repassados, não são trocados, não tem a compreensão disso. A gente faz isso com dança, faz isso com, né, com música, mas não fazemos isso com teatro. Porque parece que tudo é muito autoral, né? Tudo é autoral. Não, você tem ali uma produção. Né? Isso seria uma troca muito interessante. Vocês já pensaram quanto, por ano, que essas leis de incentivo produzem de cenários e materiais que são simplesmente desprezados depois? Guardados, jogados, não são reutilizados, sequer reutilizados, porque o dinheiro acaba, não se faz mais temporada, não se dá, né, não se vai para frente com a coisa. Ou, a não ser que faça um outro projeto, que é o de circulação, né? Daí pega mais um dinheirinho do Estado, né? Porque não se cria um fundo, não faz uma mobilização para isso. Então, aqui, gente, eu vou passar rapidamente, porque nós temos aí as ações também. Essa ação de endomarketing, eu sempre, endomarketing é o que é para dentro, né, da empresa. Eu sempre defendo que não é o produtor que tem que formar público. Não é. Nós não recebemos dinheiro público para formar público. Nós recebemos dinheiro público para fazer o melhor produto cultural que a gente pode fazer. Né? Na minha área, eu entendo que o recurso cultural que eu recebo, o recurso público que eu recebo, é para ter a melhor orquestra, o melhor cordoamento, os materiais, pagar os direitos autorais desses materiais, pagar bem esses músicos para que eles possam trabalhar dedicadamente, pagar os ensaios dele e fazer com que eles efetivamente sejam bons e compatíveis a esse mercado. Né? E não pegar uma parte dessa verba para ficar promocionando questões sociais que não nos cabem. Né? Isso não nos cabe, mas você está usando dinheiro público. Eu estou usando dinheiro público para fazer o melhor do que eu sei fazer. Né? Então, até eu cito esse negócio, né? O investidor que recebe, né, um fazendeiro que recebe dinheiro público para fazer milho, ele não entrega pipoca, ele entrega um bom milho. Né? E nós não, nós estamos assoberbados agora, até a limpeza ambiental do evento, a gente agora é responsável, quer dizer, ou seja, tudo. E para o investidor, né, que tem uma empresa, para ter 100 milhões, para poder apoiar, ele tem que ter pelo menos quantos funcionários? Tem que ter uns 3 mil, 5 mil funcionários, né? Daí para muito mais. 60 mil, algumas, 110 mil funcionários. Por que as empresas que investem em nossos projetos não assumem a responsabilidade de gerar público e de fazer um trabalho de endomarketing, levando os conceitos, essa formação cultural que não é dada em nenhuma escola, infelizmente. Eles têm um ambiente controlável, eles têm um ambiente que já tem uma série de ferramentas de comunicação, eles teriam apenas que acessar isso e tornar isso uma coisa importante. Eu comentei com vocês que eu fui falar com um superintendente de recursos humanos de uma empresa pública grande e perguntei para ele, bem, quais são os projetos que a sua empresa está patrocinando agora? Uma empresa que patrocina um zilhão de coisas. Ele não sabia citar nenhum. E ele é o superintendente de recursos humanos. Então, imagina, superintendente de recursos humanos, que até faz reunião de board, não sabe o que o cara do marketing está investindo, você imagina os funcionários. E ele tem ali pelo menos uns 14, 15 mil funcionários. Então, nós sempre buscarmos propor atividades no endomarketing, nós não estamos somente ampliando
a nossa condição e dando outras ferramentas para o investidor. Mas nós também estamos, de alguma maneira, atuando naquele público interno para que nós consigamos ter cada vez mais públicos. Isso deveria ser exigido também na lei, né, para os investidores. É muito simples, é só canetar e fazer acontecer. Isso não é lei, isso é aditivo, isso é simplesmente um procedimento. Da mesma maneira que a gente tem que entregar 32 certidões negativas diferentes, o cliente deveria pelo menos falar, não, eu vou colocar isso nos meus materiais internos e vou ativar meu público interno. Nem isso faz. Mas também nós não oferecemos. Marketing de incentivo, né? A gente fala, o que nós temos a ver com isso, né? Marketing de incentivo. Então, o cara bate metas, e o que nós temos a ver com isso? O que a gente tem para oferecer? Bem, se nós formos patrocinadores do Cirque du Soleil, eu posso te garantir que alguns deles gostariam de ter esses ingressos e podem até bater umas metas para poder ir no Cirque du Soleil, né? Então, a gente pode ser uma ferramenta importante também dentro dessa lógica, para que o próprio investidor estimule o seu público interno dentro das suas necessidades ou atividades para que ele participe dos nossos projetos. Como que ele faz isso? Tornando os nossos projetos importantes para aquelas pessoas, né? O que é um projeto importante? É o projeto que nós tornamos importante. Ponto final. Mas como assim, Anne? Você tem aí um projeto, você tem aí um festival de jazz, né, maravilhoso. Tá bom, é maravilhoso, mas se você pegar o elenco dos artistas de jazz que estão nesse festival, eu posso garantir que 70% deles você não conhece, né? Só os especializados, os caras que estão ali com a orelha. Eu diria até mais os músicos, né, que conhecem e daí buscam as referências. Mas o público, em geral, não conhece cada um daqueles, né? Eu me lembro de ter ouvido recentemente, num desses festivais de jazz, o cara fez uma exposição no rádio, agora vem o fulano de tal, não sei o quê, parará, o cara que não sei o quê, o máximo do não sei o quê. Eu falei, gente, em que planeta eu estava que eu nunca ouvi falar desse cara? Nunca ouvi falar. Mas do jeito que ele falou, a sensação que eu tive é que só eu nunca tinha ouvido falar dele. O mundo inteiro conhece. E eu estava em alguma, né, isolada em algum planeta. Não é essa sensação que você tem quando você abre a revista Caras, por exemplo, né, no manicure, você olha e fala, meu Deus, quem é esta fulana que está numa página inteira? E você lê e você continua sem saber quem é. Você continua falando, do que se trata essa pessoa? Como é que ela ganhou assim, uma notoriedade, se tornou uma coisa tão importante no mundo, naquele momento, né? Que você olha e fala, pô, entendeu? E quem é aquela fulana? É ninguém, você nem sabe do que se trata. Mas naquele momento ela ficou importante. É isso que essas ferramentas de comunicação dão para vocês. A relevância, tornar o que você faz importante, né? Assim, nós podemos, né? Eu sei que Stravinsky é um compositor que mudou a música clássica contemporânea. Foi um marco de mudança da música contemporânea. Quantos caras, até talvez de vocês, já ouviram uma obra de Stravinsky? Conhecem Stravinsky? Entendeu? Então, na verdade, aquele fulano do jazz, pode ser qualquer um, ou do jazz, ou do samba, ou sei lá do quê, ele é tratado de uma maneira em que ele é muito mais importante do que o Stravinsky, que mudou a história da música. Então, vocês percebem que tudo está no como as coisas se colocam e se apresentam? Né? Isso que é construção de valores, né? Da mesma maneira, a gente achar, os nossos filhos, né, acharem absolutamente importante usar determinadas marcas. Por que a gente faz isso? Porque aquilo se tornou importante. Os jovens agora ter o quarto iPod com não sei o quê, com X, Y, Z. Meu filho outro dia veio e falou, ai, mãe, o meu iPod, a memória está lotada, eu vou precisar de um outro não sei o quê. Eu falei, querido, a memória está lotada, faz ele esquecer metade. Você joga no computador, você não vai ouvir, se você passar um mês inteiro ouvindo tudo que tem de forma, você não vai conseguir acabar, você está louco, né? Vai, tira e pronto, né? Você cria um espaço de memória. Não, mas já quer outro, né? Não, porque o meu amigo, está louco, imagina. Tem sentido. Então,
Como nós tratamos aquilo que eu falei, né? Merchandising, exibir técnica. Se a gente só está trabalhando com assessoria, a gente tem que dar esse dispositivo para o cliente. Como ele vai estar efetivamente. Vamos parar com aquele kit patrocinador, né? Banner, marca nos anúncios. Gente, os anúncios, o pessoal tem dinheiro para fazer um negócio desse tamanho e tem 32 patrocinadores. Né? Como é que aparecem as marcas? Não existe uma inteligência aplicada para desenvolver essas ferramentas, né? Marketing direto, como nós funcionamos, como nós trabalhamos com os nossos mailings, com o mailing do cliente, com o mailing dos nossos fornecedores, como a gente entende que isso tem que ser uma ação conjunta. Eu comentei com vocês que, quando eu comecei a fazer os festivais internacionais, que eu comecei a propor esses festivais internacionais, eu comprei o mailing das principais revistas da área da música na área da música clássica. Porque esse público é o meu público. Então, eu tive que fazer esse investimento. Eu reservei uma verba para isso, porque era mais importante eu fazer uma ação dirigida a esse público do que eu colocar meia página no estado de São Paulo. Porque eu não preciso, né, impactar 1.200.000 pessoas, eu preciso impactar esses caras que são, que têm afinidade com o meu projeto. Obviamente é importante eu estar também no Estadão ou na Folha, comunicando para que a minha produtora, o meu projeto, sejam importantes, aquela história de se tornar importante. Mas não necessariamente eles, ali, aquela turma toda, vai ser meu público. O público, o cara que vai levantar no frio e assistir o meu projeto, é um cara que tem afinidade, sabe do que eu estou falando. Então, eu preciso falar com ele de forma dirigida.